Boa noite, eu sou a Di Alves e este é o Ásia Obscura. O nosso caso de hoje marcou a China e ficou conhecido como o Menino de Vermelho. Si Jun-kwang tinha 13 anos e era filho único. Ele morava com seus pais num pequeno vilarejo em Chongqing, na China. A família conseguia ficar apenas juntos aos finais de semana, pois os pais de Kwang trabalhavam do outro lado do distrito, enquanto o menino passava a semana inteira no colégio interno. Prestem atenção neste detalhe importante que eu vou compartilhar com vocês agora. A família de Kwang tinha num vilarejo próximo onde eles moravam uma casa antiga, uma casa velha de fazenda que eles já não utilizavam mais com tanta frequência. E essa casa tinha apenas 3 formas de entrar: pela porta do fundo, a porta da frente e a porta lateral. E essa porta do fundo é o mistério. Anotem isso, guardem isso, tá? Vai fazer uma diferença lá pra frente no decorrer do caso. Essa porta do fundo, ela estava desativada. Então a família de Kwang já não usava mais essa porta para nada. Ela estava fechada por fora, com vigas e madeiras. Então quem via de fora, quem não conhecia a casa, não fazia ideia que ali tinha uma porta. Somente a família sabia da existência dessa porta. Em 24 de outubro de 2009, antes de retornar para o colégio, Kwang conversa com seus pais e fala que vai passar lá naquela casa antiga que eu citei anteriormente. Ele fala que quer passar lá na próxima semana para limpar a casa. Lembrando que Kwang estudava no colégio interno, então ele só viu seus pais durante o final de semana e durante a semana esse contato entre eles acontecia pelo celular. Kwang ligava para os pais, informava como ele estava, o que estava acontecendo. Na semana seguinte, o menino não ligou nenhuma vez para os seus pais. Então, no dia 3 de novembro, o pai de Kwang começa a ligar, mas o menino não atendeu mais nenhuma ligação. Preocupado com o filho, o pai de Kwang liga para o internato, perguntando como é que o menino estava, se poderia falar com ele. E então ele toma um susto. Ele descobre que o menino já havia semanas que não estava indo mais às aulas. E na época, na China, estava acontecendo um surto muito grande de gripe A. Então, o internato simplesmente deduziu que o menino não foi porque estava doente. Nem sequer se deu o trabalho de informar os pais dele que ele não estava comparecendo às aulas. O pai do Kwang ficou muito preocupado, porque não era costume do menino não ir à escola e tampouco não atender as ligações dos pais, não ligar para os pais, não ter nenhum contato com eles durante a semana. Não era o costume do menino. Então, ele se lembrou que o filho tinha dito para eles que passaria na semana seguinte lá naquela casa antiga, na fazenda, para limpar a casa. O pai do Kwang foi até a casa na esperança de encontrar com o filho. Talvez ele tivesse se machucado, precisando de ajuda. Ele foi até a casa e toma um susto. Lembra aquela porta misteriosa, a porta bloqueada por fora, que só era de conhecimento da família? Essa mesma porta agora estava aberta. Tinham aberto a porta de fora para dentro. O pai dele ficou meio assustado, mas entrou na casa. Quando ele entra na casa, ele se depara com a pior cena de sua vida. Uma cena que o chocaria para sempre. Ele se depara com o corpo do filho, pendurado numa viga, amarrado pelas mãos e pés. Na cabeça, cobrindo seu rosto, tinha um vestido vermelho. No corpo, o vestido tinha um maiô preto, feminino. Nos pés tinha um peso de ferro. E na testa do menino, bem ao centro, tinha um único buraco, bem pequeno, feito com algum tipo de alfinete. Totalmente desnorteado, o pai do Kwang liga para a polícia. A polícia vai até agora a cena do crime e descobre que atrás da porta, do mesmo jeito que ele tinha deixado, estava a mochila e o celular do menino. E no bolso do Kwang ainda haviam 32 moedas. Nada tinha sido roubado. Alguma coisa nessa história não estava muito bem contada. Existe um outro detalhe bem sinistro nessa história também. 2 dias antes do ocorrido, a mãe do menino, a mãe de Kwang, ela tem um sonho premonitório. Ela sonha lá naquela casa antiga que eles têm, e lá dentro um homem de preto, com chapéu, cobrindo o rosto, e uma bolsa grande. Ele carrega uma bolsa grande. Ela não consegue ver o rosto do homem, mas ela vê que ele entra justamente pela porta dos fundos, a porta que estava bloqueada, lembram? Ela acorda tão em choque nesse sonho, ela ficou tão apavorada,
tão apavorada que ela faz o pai do menino ir lá. Ela perturba tanto ele até fazer ele ir lá naquela casa e dar uma olhada na casa para ver o que está acontecendo. No outro dia, quando amanhece, o pai do menino vai até a casa e vê que está tudo normal. Só que tem uma vizinha antiga deles lá, uma senhora de 80 anos, e ela conta para o pai do menino que viu justamente um homem de preto, de chapéu preto, que cobriu o rosto e uma bolsa parado em frente à casa. Sinistro ou não? Em 3 de dezembro, a polícia lança um relatório que dizia que Kwang tinha se envolvido em algum tipo de brincadeira erótica e acabou se suicidando acidentalmente. A polícia então decide botar um ponto final nas investigações neste caso, já que não seria mais necessário a busca de um assassino, sendo que o menino tinha morrido acidentalmente. A família do menino, claro, não aceitou esse relatório, onde dizia esse absurdo sobre o menino, fora as especulações de que ele fosse homossexual, que ele estaria envolvido em algo do tipo. A família não tinha provas de nada, a polícia muito menos, foi só especulações que foram feitas, mas não tinham provas nenhuma. Então, em 11 de dezembro, o pai de Kwang entra com uma petição para que as investigações fossem retomadas, para que ele conseguisse saber o que de fato aconteceu com seu filho. Mas a polícia nega. O caso então é fechado como suicídio acidental e as investigações são terminadas. Essa falta de interesse da polícia em resolver o caso, em investigar, em descobrir o que realmente aconteceu com Kwang, como ele foi parar pendurado naquela viga, quem o amarrou, quem o vestiu, quem perfurou a sua testa, quem teria matado o menino e qual a finalidade disso tudo. Essa falta de interesse da polícia, essa falta de compromisso da polícia trouxe margem para que várias teorias surgissem pela internet afora. Uma dessas teorias dizia que Kwang tinha sido vítima de um possível ritual oculto chinês, que aconteceria a cada 100 anos. Nesse ritual, a vítima é cuidadosamente escolhida a dedo e tem que bater a data de nascimento, aniversário, mais 13 dias adiante. E curiosamente, foi o que aconteceu com Kwang. Ele faleceu com 13 anos e 13 dias. Ainda tem mais uma teoria um pouco cabulosa que eu gostaria de compartilhar com vocês. Segundo os detetives da internet, essa teoria diz que Kwang foi vítima de uma seita taoísta, já que os 5 elementos foram encontrados todos na cena do crime, aonde o metal seria representado pelo peso nos pés, a água representada pelo maior no corpo do menino, a madeira foi representada pela viga em que ele estava pendurado, o fogo representava o vestido vermelho cobrindo o rosto dele e a terra era representada pelo chão de terra. E o furo do alfinete na testa do menino seria uma tentativa de ligar a alma do menino à terra, numa espécie de prisioneiro fantasma. Ao colocar o peso nos pés do menino, o assassino teria sua alma presa a ele. Então, essa teoria diz que tentaram criar um fantasma escravo. Tentaram aprisionar a alma do Kwang para que pudessem usar a alma dele em futuros crimes. Muitos anos se passaram e até agora ninguém tem nenhuma pista. Ninguém sabe o que de fato aconteceu com Kwang naquele dia. Quem o vestiu, quem o amarrou, quem o matou. O que esse assassino pretendia, o que ele ganhou com isso, ninguém sabe nada até hoje. Esta foi uma das histórias mais estranhas que eu já ouvi e contei. E você? O que você acha que aconteceu com Kwang naquele dia? Você tem alguma teoria do que teria acontecido com ele? Quem possivelmente teria feito isso com o menino? Me conte nos comentários. Por hoje é só. Esse foi o nosso primeiro Ásia Obscura. Obrigada.